Bom dia, irmãos. Deus abençoe a cada um. Eu estava escutando o irmão Rosimar falando ali e realmente é muito importante, porém não é a pessoa que está aqui, não sou eu que sou importante, é a palavra mesmo, né? Independente da pessoa que estiver aqui, o que vale é a palavra, independente, que nós temos que ter em mente que a igreja ela necessita de várias pessoas mesmo para conduzir. Tem o pastor e tem os outros ministérios também que são necessários, que se faltar algum deles é como o corpo que falta alguma vitamina, né? Ele não fica saudável. Então, não sou eu, não é ninguém que vem aqui, é Deus. Nós temos que lembrar sempre disso. Qualquer pregador que estiver aqui, que estiver pregando a palavra de Deus, é a palavra de Deus e não o pregador, né? Eu queria só ler uma partezinha da mensagem aqui antes da gente começar, porque tem um pouco a ver com o que a gente vai falar hoje, que é dar ouvido à palavra de Deus. Então, eu vou ler o parágrafo 98 aqui do primeiro selo. Que estou tentando dizer? Não estou tentando amedrontá-los, preocupá-lo. Eu quero que você esteja alerta, esteja pronto, vigiando cada minuto. Pare com suas bobagens, simplesmente comece a tratar seriamente com Deus, porque é mais tarde do que você pensa. Então, vamos colocar em pé? Provérbios 22. Provérbios 22, 17 ao 21. Vamos ler então. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios. Como eu disse, acabei de falar, não eu que sou sábio, é o Espírito Santo. Aqui a gente trata, é Deus que fala com a gente, ele só usa uma pessoa. Como o irmão Silas sempre coloca ali, o pregador fulano de tal, mas quem vai falar mesmo é o Espírito Santo, né? Então eu não estou puxando sábio para mim, isso daqui a gente está lendo e a sabedoria é de Deus. Inclina o teu ouvido, ouve as palavras dos sábios e aplica o teu coração ao conhecimento, porque será agradável se as guardares dentro de ti, se aplicares todas elas aos teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. A ti tornei conhecido este dia, a ti mesmo. Não te escrevi excelentes coisas em conselhos e conhecimentos, para fazer-te saber a certeza das palavras da verdade, para que pudesse responder as palavras da verdade aos que forem enviados a ti? Então isso é uma pergunta, porque é muito comprida e a gente precisa saber, né? É uma pergunta só. Não te escrevi excelentes coisas em conselhos e conhecimento, para fazer-te saber a certeza das palavras da verdade, para que pudesse responder as palavras da verdade aos que forem enviados a ti? Vamos fazer uma oração, então? Meu Deus, nós te agradecemos, meu Pai, por mais um dia que o Senhor tem nos dado. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajuda, meu Deus, nos abençoa, toma conta de cada um de nós conforme a tua perfeita vontade. E faça a tua perfeita vontade também, o que for para ser falado aqui, que o Senhor possa me ajudar
e o que não for para ser falado, que o Senhor possa não deixar acontecer. Toma conta de cada um de nós. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar? Então, irmãos, é o que eu sei que parece repetitivo, mas a palavra de Deus a gente não pode esquecer, não pode deixar ficar monótona, né? Mas é o que Salomão disse aqui, é o que nós devemos fazer. Nós devemos estudar a palavra de Deus. Devemos ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, para que a gente possa melhorar a nossa alma mesmo, evoluir a nossa alma, para que a gente possa cada dia se tornar mais cristão, né? Poder obedecer mais e fazer a vontade de Deus mais. Porque se nós não ouvimos, como vamos obedecer? Nós precisamos ouvir, que o ouvir é que traz o Espírito Santo para nós e nós podemos sempre melhorar mais a nossa vida cristã. O conhecimento da palavra é que contribui para a melhora da nossa fé, mas o conhecimento puro da palavra, que nós não podemos rejeitar a palavra por preferência minha, por preferência de alguém que, não, aquele homem eu prefiro o outro falar. Não pode existir isso no meio do cristão, porque todos que vêm aqui, eles precisam ter um momento com Deus, eles precisam estudar a palavra para passar para as pessoas. E a pessoa sincera, ela não vai falar coisas que não deve aqui, e mesmo que alguém, ou eu, ou algum pregador fale alguma coisa que não seria certa, simplesmente ele deve corrigir. Mas não pode ser por isso que ele tem que ser desprezado. Eu não estou falando isso de mim, eu estou falando do geral. Viu, irmãos? Não entendam mal. Mas o pregador, todo pregador, ele merece o respeito e as pessoas devem ouvir. Porque você deve considerar que ali é Deus falando. Amém. E não a pessoa em si. Porque todos que vão falar para uma igreja, eles precisam orar, eles precisam pedir a Deus inspiração para que possa falar. Então, nós não falamos nada de nós mesmos aqui. Nós buscamos a palavra e pedimos a Deus e Ele nos dá o que falar, né? Então, nós devemos dar valor nisso. Em Oséias 6, do verso 3. Então, conheceremos se prosseguirmos em conhecer o Senhor. A sua saída está preparada como a manhã, e ele virá a nós como chuva serôdia e temporã que regam toda a terra. Então, conheceremos se prosseguirmos em conhecer. O que eu digo, é uma evolução. O que eu sempre falo, né? A palavra de Deus em si, ela não precisa mais de evoluir. Ela está aqui completa, como a gente ouve que Deus abriu os selos, Deus abriu todas as revelações. Então, nós temos que simplesmente absorver isso. O que o principal dessa revelação é o que foi cantado aqui. É a morte na cruz. É a morte na cruz que nos deu o direito da salvação. Porque o nosso objetivo é a salvação. Não é nada mais do que isso, né? Nós podemos ter conhecimento dos mistérios, necessitamos de ter o conhecimento, não é só que podemos. Necessitamos de ter o conhecimento de todos os mistérios, de coisas que hão de ser, né? Porém, o nosso objetivo não é ficar nessa terra.
é ir embora daqui, é a salvação. E a salvação, a principal via foi a morte de Jesus. É o sangue dele que nos livrou. Então, a gente precisa conhecer e prosseguir, sempre buscar mais. Que quanto mais a gente busca, mais a gente tem dele. E quanto mais a gente tem dele, mais humilde a gente é. Mais cristão a gente é. Mais ovelha a gente é, né? Porque nós temos até aquela história do pastor que ele descobriu que estava sumindo ovelhas no aprisco dele. Toda noite sumia uma. E ele, para descobrir o que estava acontecendo, ele colocou elas para passar no corredor e cada uma que passava ele dava uma chicotada. Cada uma que passava, uma chicotada. Ela balia, berrava e saía, passava correndo. Quando ele levantou o braço para bater em uma, ele levantou e mostrou os dentes dele. Era um lobo em pele de ovelha, com uma pele de ovelha. Então, nós temos que estar ciente disso. Quanto mais cristão, quanto mais cheio de Espírito Santo, mais simples, mais humilde a gente deve ser. Independente do que for. Meu gênio é forte. O profeta diz, amenice o mau gênio com oração. Mas você deve ser humilde. Humildade, amor ao próximo, está escrito na Bíblia. Nós devemos saber que os mistérios que o profeta ia revelar são as coisas que estão escritas na Bíblia. Coisas que outras pessoas, outras eras não entendiam. E está aqui. Então, assim, não tem novidade nenhuma. Não tem novidade. Que eu vou ser um super-homem, uma super-mulher. Não, isso não existe. Isso é da cabeça das pessoas, que elas pensam em uma coisa, elas querem aquilo e aí elas fantasiam na sua mente e passam essa fantasia para as outras. Mas o que interessa é a humildade e o amor, né? Tudo se resume a isso. Nós lemos aqui, já lemos isso. Paulo fala disso. Tudo se resume a isso. Então, nós não devemos deixar de forma alguma esquecer a essência do cristão. Mesmo que eu saiba de todas as coisas que Deus disponibilizou para mim conhecer, eu não posso ser vaidoso. Eu não posso ser orgulhoso. Eu tenho que ser humilde. A humildade é a primeira coisa que a gente tem que ter. Todos nós. Isso todas as pessoas tinham que escutar isso, né? Não de mim, mas de qualquer pessoa, de Deus. Elas precisam escutar isso. A humildade é a primeira coisa que você precisa ter para ser um cristão. Humildade e amor ao próximo. Amor ao seu irmão. Amor ao perdido também, né? Então, assim, nós não podemos nos envaidecer por sermos cristãos, por termos a revelação, por achar que temos a melhor igreja. Não podemos fazer isso. Nós precisamos ser humildes e ter amor ao próximo. Sem dúvida nenhuma. Precisamos demais disso. Sem isso, irmãos, não tem salvação. Conhecendo todos os mistérios, indo na igreja todo culto, mas se você não tiver isso, não tem salvação, né? Infelizmente. Mas é o que Deus fala, né? Não eu, é o que Deus fala dentro dessa Bíblia que Ele deixou para nós, né? Se você lê com sabedoria, leia você mesmo. Pode passar pela sua cabeça que eu estou exagerando, mas não. Leia você mesmo. Leia a Bíblia, leia as cartas de Paulo. Ou você acha que Paulo falou aquilo de brincadeira, né? Ele não falou isso de brincadeira. Ele falou a pura verdade.
Ele foi o primeiro mensageiro da primeira era, né? Então, vamos ler aqui em Tiago. O assunto mesmo é esse, é dar ouvido, guardar a palavra de Deus, dar ouvido ao que é falado aqui, não por mim, mas por cada pregador. Porque se você der ouvido a cada coisa que for falado aqui, a cada culto que você escutar, você guardar isso no seu coração, você será um salvo, você será um cristão bem-sucedido, né? Mas se você é um ouvinte esquecido, não adianta nada. Você está perdendo seu tempo, na verdade, né? Perder o tempo. Em Tiago 4, de 1 a 10, de onde vêm as guerras e brigas entre vós? Porventura não vem disto das concupiscências que guerreiam nos vossos membros? Cobiçais e nada tendes, matais e desejais ter, e não podeis obter. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então, é sabedoria pura. É sabedoria pura. É ler e entender e falar, por que eu não tenho? Eu peço e não tenho? Por quê? Porque eu estou pedindo mal. Para consumirdes em vossos deleites. Ou pedindo mal, ou o objetivo é errado, né? Se eu peço uma coisa e o objetivo é errado, Deus não vai me dar mesmo, não. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é a inimizade contra Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Então, se eu compartilho com o mundo, eu estava conversando com o irmão evangelista e mais um irmão, a gente estava conversando sobre isso ontem. Eu vivo no mundo, eu preciso ter até um certo grau, uma amizade com as pessoas do mundo, porque eu trabalho com eles, eu estudo com eles, eu convivo com eles, dependendo do serviço, eu fico mais tempo com eles do que com as pessoas da minha casa. Mas você não pode compartilhar a sua vida com eles. Você tem que ser um colega de trabalho, você é um colega de escola, mas não um amigo. O amigo é Deus, o amigo está aqui dentro também. São os cristãos, são seus irmãos que você deve ter como amigo, e não pessoas do mundo. Porque se eu trabalho com eles, se eu convivo com eles, mas eu não me misturo com eles, Deus me ajuda. Mas se eu isso é mais para jovem, né? Se eu termino o meu expediente e eles me chamam para ir em outro lugar e eu vou, ali Deus já para e espera quando eu voltar, porque Ele não me acompanha mais. Ele me acompanha lá dentro do mundo, nas minhas obrigações. Nas minhas obrigações, como eu sou um homem, pai de família, eu preciso de ter isso. Eu preciso de ter essas obrigações. Todo homem, pai de família, ele tem que viver para a casa dele. Ele tem que viver para a família dele. É a obrigação dele. Se ele casou, é a obrigação dele, né? E nada de não querer trabalhar ou pôr dificuldade em tudo que for fazer, ou até levar, como eu sempre falo, eu tiro minha família do conforto para o meu bem. Eu vou trabalhar mais longe, então eu vou tirar minha família desse conforto aqui e vou levar eles para perto do meu serviço. Nada disso, isso não condiz com o pai de família. O pai de família, ele precisa, entre aspas, né? Ele que precisa sofrer para dar o conforto para a família dele. Isso é obrigação. Quando aconteceu a queda lá no jardim, Deus falou com Adão que ele ia comer
mas do suor do rosto dele. E isso não mudou desde lá, mas as pessoas estão mudando, né? As pessoas vão colocando tradições, colocando coisas que não deve, né? E aí coloca como... Eu leio na Bíblia que o homem é o cabeça, aí como eu já tenho quero ser um mandão, quero ser um chefe, né? Quero ser um rei na casa, mandar em tudo e fazer tudo que as pessoas... Quero que as pessoas façam tudo que eu quero. Aí eu aproveito a palavra e jogo isso nas pessoas, mas na esposa, nos filhos, mas... Não pode. Isso foi uma tradição que colocaram aí de homem mandão, de coisas assim, que pessoas que não tinham Deus, porque se você lê em Gênesis mesmo, nessa Bíblia minha aqui, por isso que eu gosto da tradução dela, ela mesmo diz que a mulher é uma ajudadora, ela não é uma empregada, ela é uma ajudadora, né? Então, assim, se é para te ajudar, vamos trabalhar junto, então, né? Isso eu dei uma desviada assim, mas Deus sabe. Vou continuar lendo. Pensais vós que a Escritura diz em vão? O Espírito que em vós habita tem ciúmes? Antes dá mais graça, né? Portanto, ele diz, Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. O que eu disse, nós precisamos ser humildes. Imagina um cristão orgulhoso, ele não é um cristão, né? Ele tem que ser humilde mesmo. E não é uma humildade fabricada não, irmãos. É humildade de verdade, não é humildade só para... eu faço uma humildade aqui na frente para uma pessoa, demonstro humildade aqui para a igreja me ver. Mas lá fora eu sou um leão. Não existe isso. É porque eu não preciso fazer nada para o irmão ver, não. Deus, ele me vê 24 horas. Ele quem... eu preciso agradar Ele, não o meu irmão. É claro que eu devo agradar, devo fazer tudo, ser educado com o meu irmão. Mas eu não posso só fingir que sou, porque Deus está me vendo o tempo todo. Antes dá mais graça, portanto ele diz, Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graças aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Então, se eu buscar, ele vem. Se eu buscar, né? Limpai vossas mãos, vós pecadores, purificai vossos corações, vós de duplo ânimo, estai aflitos e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em pesar. Humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Então, irmãos, nós devemos nos humilhar diante de Deus, em oração, né? Lendo a palavra e se humilhando, sendo uma pessoa branda com o meu irmão, porque se eu faço isso, Jesus mesmo disse, se a gente dá um copo d'água a um pequenino, está dando para ele. Então, se eu faço isso com o meu irmão, se eu me humilho diante dele, eu estou humilhando diante de Deus. E ele me exaltará. Ele me exaltará no tempo dele. Quer exaltação maior do que morar no céu? Do que a vida eterna? Então, aqui na terra, nós devemos viver humildes para que possamos ser exaltados no céu. Lá nós seremos exaltados e todos serão exaltados, todos serão no mesmo nível, né? Não seremos um mais do que o outro. Eu sou dessa igreja, eu vou
está num lugar melhor do que o outro de outra igreja. De maneira nenhuma. Nós não teremos igreja lá. Nós não teremos diferença nenhuma lá, né? Em Tiago 2, continua aqui em Tiago 2, de 1 a 13. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, com acepção de pessoas. Ficou meio estranho, porque eu parei num lugar que não podia. Não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, com acepção de pessoas, fazendo diferença de pessoas. Eu respeito esse irmão, mas aquele eu não respeito, né? Acepção de pessoas é isso, é fazer diferença por alguma coisa, por um nível social, por raça, por qualquer coisa, qualquer bobagem dessa, né? Qualquer bobagem dessa, eu fazer acepção. Porque se vier à vossa assembleia um homem com anel de ouro, bons trajes, e entrar também um homem pobre com vestes imundas, e mostrardes respeito ao que veste bons trajes, e lhe disseres, assenta-te tu aqui em um bom lugar, e disseres ao pobre, fica tu em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Não estáis sendo parciais entre vós mesmos, e não vos tornastes juiz de maus pensamentos? Tiago, ele dá o exemplo aqui de um homem bem vestido e um homem mal vestido. E eu tratar melhor o bem vestido. Mas isso daí não só investe. Nós devemos tomar isso com uma lição para nós. Porque pode ter outras diferenças que a gente vai querer tratar um melhor do que o outro. E isso não pode acontecer, né? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu àqueles que o amam? Mas vós desprezaste o pobre. Não vos oprimem os homens ricos e não vos levam aos bancos dos réus? Porventura não blasfemam eles o nome digno pelo qual fosse chamado? Se cumprires a lei real conforme a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ao próximo, independente do que ele seja, né? Fazeis bem. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. E sois condenados pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e errar um só ponto, tornou-se culpado de todos. É o que a gente fala, não tem diferença de pecado, né? Se eu errei, como eu já falei aqui uma vez, eu fiscalizo outras pessoas, eu me fiscalizo, mas aí chega num determinado, vamos dizer, uma festa de uma igreja, eu sou um glutão. Então, eu errei do mesmo jeito, né? Eu faço coisas boas, eu me mostro como um cristão, como um excelente cristão. Chega num lugar, eu sou um glutão. E aí? O que adianta? Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não assassinarás. Ora, se tu, pois, não cometes adultério, mas matares, és transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como os que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque receberá juízo sem misericórdia aquele que não mostrou misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, esse verso 13 aqui é muito pesado para nós. Porque pensa bem, porque receberá juízo sem misericórdia aquele que não mostrou misericórdia. E isso é a Bíblia. E aí? Como que a gente faz? Se eu não mostro misericórdia para um irmão meu, eu vou ser julgado.
eu não vou ter misericórdia também. Deus não vai ter misericórdia de mim. Porque eu preciso mostrar misericórdia, eu preciso fazer por onde. E se eu não mostro misericórdia, eu estou perdido. É o que está escrito aqui. Não vai ter misericórdia também. Se eu não tenho misericórdia, eu não sou salvo. Né? Então é uma coisa muito... É simples. É muito simples da gente entender. É difícil de fazer. Mas para entender, está tudo escrito. Está tudo escrito já. É só ler e pedir a Deus para ajudar, né? Aqui não, tem mais um. 4, 10 e 3, 17 também, de Tiago. 3, 17 e 18. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil e fácil de ser invocada, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. É o que a gente... É a forma, né? É a receita. Vamos voltar aqui? Mas a sabedoria que vem do alto, sabedoria, é primeiramente pura, depois pacífica. Não gosta de confusão, né? Se eu sou sábio, se eu tenho a sabedoria de Deus, eu vou ser pacífico, eu não vou gostar de confusão. É gentil. Os irmãos sabem o que é gentil, gentileza, né? Educação, boa educação. Fácil de ser invocada, cheia de misericórdia. É o que a gente acabou de ler aqui. De bons frutos. Se eu sou um verdadeiro cristão, vai aparecer os frutos, mas eu não preciso forçar isso. Eu não preciso querer mostrar esses frutos, mas vão aparecer, né? Naturalmente. Eu preciso servir a Deus, eu quero servir a Deus, e os frutos, o resultado vai aparecendo, até aqui na terra mesmo. Né? Não só na salvação, mas aqui vai aparecendo, conforme você vai servindo a Deus, naturalmente, sem forçar, né? Sem parcialidade, que é o que a gente leu aqui agora, fazer diferença de um para outro, sem hipocrisia, sem falsidade, né? Um hipócrita é uma pessoa que desvia do caminho. E o fruto da justiça é semeado na paz daqueles que praticam a paz. Então, o fruto de justiça, se você quer a justiça, se você quer que Deus seja justo, é a paz, é semeado na paz daqueles que praticam a paz. Então eu preciso, né? Eu preciso praticar a paz para poder receber Deus, receber o Espírito Santo. No primeiro selo, no primeiro capítulo aqui, no capítulo 1 e depois no 14, olha o que o profeta fala. Inclinemos a cabeça agora para a oração. Nosso Pai Celestial, isso ele estava orando. Nosso Pai Celestial, nós te agradecemos essa noite, por isso, outra oportunidade para vir adorar-te. Estamos gratos por estarmos vivos e termos essa grande revelação da vida eterna habitando em nós. Deus, essa vida eterna habitando em nós é o Espírito Santo, né? E viemos esta noite, Pai, para estudar a Tua Palavra juntos, estes grandes mistérios escondidos, que têm estado escondidos desde a fundação do mundo. E o Cordeiro é o único que pode nos revelar isso. Rogo que Ele venha entre nós esta noite, tome Sua palavra e revele a nós para que saibamos
como ser melhores servos para Ele nestes tempos finais. Então, o Cordeiro ia vir revelar para quê? Para que o Cordeiro ia vir revelar? Revele a nós para que saibamos como ser melhores servos para Ele nesses últimos tempos. É isso que o Cordeiro ia revelar, para a gente ser melhor servo de Deus, né? Simplesmente, é igual o profeta fala, as coisas são simples, mas eficazes, muito eficazes. Agora, enquanto estudamos esse capítulo, estaremos nos referindo a diversos lugares, até o Antigo e ao Novo Testamento igualmente, porque o livro inteiro é a revelação de Jesus Cristo, está vendo? Esse livro que a gente ouve é a revelação de Jesus Cristo, é essa revelação aqui, né? É isso daqui que o profeta revelou. Irmãos, se eu não soubesse da mensagem, eu não saberia 10% do que está escrito aqui, eu não saberia o que significaria. Como o mundo aí, o mundo religioso, eles leem isso daqui e não sabem. Quer dizer, eles fingem que sabem, eles falam que é cada asneira, fala as coisas aqui, que já teve gente de falar que o espinho na carne de Paulo é que ele tinha caído do cavalo e um espinho tinha entrado na carne dele, entendeu? Isso que a gente chega a ser engraçado, né? Chega a ser engraçado, mas é a revelação, e aí a gente não dá valor. Pensa assim, não, tem que vir alguma coisa ainda, deve ser alguma coisa ainda, e não é, está tudo aqui, né? Tudo aqui. Agora, estamos estudando esse capítulo e estaremos... Não, deixa eu adiantar, porque tem mais coisa para ler. É Deus revelando-se no livro, revelando-se através de Cristo no livro. E Cristo é a revelação de Deus. Ele veio para revelar Deus, porque Ele e Deus eram o mesmo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E em outras palavras, nunca se soube exatamente o que Deus era até que se revelou através de Cristo. Então, pode-se ver. No Antigo Testamento, a gente já ouviu muito isso daqui. Eles não sabiam, Abraão não sabia, Moisés não sabia, ele não tinha nenhum nome, né? E aí ele foi revelando, evoluindo no sentido humano, né? Porque ele é um Deus completo. Ele não evolui, mas nós evoluímos. Nós temos, cada dia nós temos conhecimento. Chega mais conhecimento a nós. E isso é que nos dá fé de rápido, né? Aí o profeta fala aqui no 15: eu achava anos atrás que talvez Deus estivesse irado comigo, mas que Cristo me amava. Então Deus estava irado e Cristo amava, né? Ele achava um tempo atrás. É o que a gente tem que fazer, ler com atenção. Mas vim a descobrir que é a mesma pessoa, veja, é Cristo, e Cristo é o próprio coração de Deus. Então, assim, até o profeta mesmo, se vocês leem, né, essa mensagem, antes dessa, a brecha, ele mesmo diz que ele não sabia nada do que ia acontecer no próximo culto, né? Mas depois que ele vai revelando, ele vai falando que as coisas são a Bíblia, é a revelação da Bíblia, né? Agora, vamos ler aqui. O porte na casa de Deus também, eu queria falar um pouco sobre isso. Eclesiastes 5, 1 e 2. Que eu tenho notado que aqui as pessoas estão um pouco dispersas, não presta muita atenção no culto. A gente chega de noite, dá para ver que falta um pouquinho isso. Então eu quero ler a mensagem
na Bíblia, para a gente relembrar um pouco e até para deixar as pessoas cientes que quando um diácono vier e pedir para ficar quieto, pedir para sentar, fazer alguma coisa do tipo, não ficar com raiva, porque isso não é o diácono, isso é a palavra de Deus. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e esteja mais pronto a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos, porque eles não sabem que fazem mal. Até o 2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse em pronunciar qualquer coisa diante de Deus, porque Deus está no céu e tu estás sobre a terra. Portanto, que sejam poucas as tuas palavras. Então, irmãos, eu quero ler aqui Deus ocultando-se em simplicidade. Essa mensagem, o profeta começa a falar sobre até a reinauguração do tabernáculo, né? Que eles tinham reformado ele, e ele fala mesmo que ficou um edifício maravilhoso. Ele chegou a falar uma palavra aqui, eu não vou achar aqui, mas não foi maravilhoso que ele falou, mas ele gostou demais do jeito que tinha ficado o edifício. E aí ele aproveitou para relembrar o que a gente deve fazer dentro da igreja, né? E eu queria ler para os irmãos. No parágrafo 26. Agora, isso pode parecer um pouco rude, mas não é lugar para conversar aqui dentro. É lugar de adoração. Nunca devemos sequer murmurar uma palavra aqui dentro, fora da adoração. Nós vamos acostumando demais com as coisas. Vai acostumando. Eu tenho muita liberdade com meu irmão, aí eu converso lá fora, eu rio lá fora, e aí eu chego aqui dentro e eu quero fazer a mesma coisa, eu esqueço. Então eu estou lendo isso daqui para a gente lembrar novamente. Se quer murmurar uma palavra aqui dentro, fora da adoração. É ninguém. Infelizmente, pode ser uma criança ou pode ser um velho. Não está errado. Infelizmente está errado, né? E assim, é ruim a gente chamar a atenção de certas pessoas, porque é a pessoa mais velha que a gente, mas por isso é que eu estou falando aqui em cima. Que aí as pessoas eles vão pensar, eu sei que são cristãos, e vão corrigir. Um com os outros, a não ser que seja absolutamente necessário. Está vendo? Nunca devemos nos reunir para conversar. Nunca devemos correr no edifício ou deixar nossas crianças correrem pelo edifício. É o que acontece aqui demais também. Demais. Infelizmente. Tem uns 3 domingos que eu estou aqui na frente, eu escuto os meninos lá atrás, conversando, correndo, arrastando cadeira. É triste. Assim fazendo, sentindo, não faz muito tempo que fazendo assim, nós o construímos de modo que pudéssemos solucionar tudo isso. Agora estabelecemos isto aqui. Claro que muitas pessoas são visitantes. O pessoal do tabernáculo sabe disso, que o edifício vai ser dedicado ao serviço do Todo-Poderoso. Portanto, ao nos dedicarmos, lembremos-nos de quando entrarmos nesse santuário, de ficarmos quietos uns com os outros e adorar a Deus. Se queremos conversar com os outros, há lugares onde podemos conversar assim com os outros, mas nunca andar de um lado para o outro, onde não se consegue ouvir a si mesmo pensar. E algumas pessoas entram, simplesmente não sabem o que fazer. Vejam,
quando barulho, tanto barulho e coisa assim. Tal coisa é humana. Eu tenho visto isso em igrejas a ponto de fazer sentir-se muito mal. Porque não entramos no santuário do Senhor para nos encontrarmos uns com os outros. Nós vimos aqui para adorar a Deus. Então, irmos para os nossos lares, adorar a Deus e ir para o nosso lar. Este santuário é dedicado à adoração. Quando fiquem do lado de fora, falem de qualquer coisa que quiserem, contando que seja certo e santo lá fora. Vão à casa um dos outros, conversem em outros lugares, mas quando entrarem por aquela porta, fiquem quietos. Você vem aqui para falar com ele, veja, com ele, e deixar que ele fale com você. O problema é que falamos demasiado e não ouvimos o suficiente. Então, quando entrarmos aqui, esperemos nele. No 35. Então, muitas vezes adolescentes, às vezes adultos, chegam você sabe, jovens passam bilhetes ou brincadeiras ou algo assim na igreja. Agora, você tem idade suficiente para saber que não deve fazer isso. Está falando com os jovens, com as crianças que entendem, né? Você tem idade suficiente, não pode fazer isso. Está vendo? Você não deveria saber que não é para fazer isso. Você deveria saber que não é para fazer isso, está vendo? Você não deveria vir aqui se espera ser um verdadeiro homem algum dia, criar uma família para o reino de Deus, então comece pelo princípio. Veja, e haja certo e faça o certo. E agora, claro. Então, se o adolescente, a criança, que entenda, né? Porque tem criança que não entende. Se ela pensa em ser um servo de Deus, ela tem que começar desde agora a agir como tal, né? Agora, os porteiros ficam nos cantos do edifício e assim por diante. Se houver qualquer comportamento impróprio, eles estão ordenados como dever e os administradores se sentam aqui na frente para que, no caso de alguém começar a se comportar mal, eles estão comissionados a pedir que a pessoa fique quieta. Então, se ela não se dá o respeito, seria melhor que outra pessoa ocupasse seu assento, porque há alguém aqui que quer ouvir. Há alguém que vem com esse propósito para ouvir. Então, assim, se a pessoa não se dá o respeito, é melhor dar o lugar para outra pessoa que quer ouvir, né? Que dá valor na palavra. É para isso que estamos aqui, é para ouvir a palavra do Senhor. E assim, todos querem ouvi-la e querem que estejam o mais quieto possível, para concentrar, né, na palavra. Simplesmente o mais quieto possível, ou seja, nada de falatório e desordem. Claro, alguém adorando ao Senhor, isto é esperado, é assim que deveria ser. É para isso que você está aqui, é para adorar ao Senhor. Se você sente vontade de louvar a Deus ou gritar, faça isso. Já é outra coisa. Esse louvar e gritar não é desordem, né? É diferente da desordem, do falatório que não condiz com a Escritura. Faça isso, veja, é para isso que você está aqui. Veja, é para adorar o Senhor em sua própria maneira de adorar. Cada um tem a maneira de adorar. Cada pessoa é de uma maneira, né? Mas não há ninguém que adore ao Senhor enquanto você está conversando e passando bilhetes. Você está ajudando outra pessoa, você está ajudando outra pessoa a se afastar da adoração do Senhor. Você está desconcentrando a outra pessoa. Veja, dessa forma sentimos que isso está errado. E queremos tornar isso um regulamento em nossa igreja, em que nossa congregação,
que em nossa congregação, quanto a este edifício, que esta igreja seja dedicada ao reino de Deus e à pregação da palavra. Ore, adore. Essa é a razão pela qual você deve vir aqui, para adorar. Então tenho visto igrejas, todavia, onde se permitia as crianças correrem por todo o santuário, e os adultos de pé, e uns falando alto, outros em lado oposto do salão. Esta é uma boa maneira de arruinar um culto que estava por vir aquela noite, ou qualquer que fosse a ocasião. Está vendo? A falta de ordem é a receita perfeita para arruinar o culto, né? Então, logo o culto seja encerrado, deixem o auditório. Vocês terminaram a adoração, então. Depois saiam e conversem uns com os outros o que quer que queiram fazer. Se tem algo que desejam falar com alguém, vê-los, bem, vão com eles, ou vão para a casa deles, ou quer que seja, mas não façam isso no auditório. Dediquemos isto a Deus, está vendo? Esse é o seu lugar, seu de Deus, de encontro, onde nos encontramos com Ele. Então, está vendo? E a lei procede no santuário, claro. Eu creio que isso seria agradável a nosso Pai Celestial. O irmão Neville, nosso nobre irmão, verdadeiro pastor, servo do Deus vivo, no que esse homem conhece a mensagem, ele se mantém firme com ela e com tudo o que tem. Isso mesmo, ele é uma pessoa branda. Ele tem um pouco de receio não receio, não quis dizer isso, mas ele é tão brando que eles simplesmente não falam. Vocês sabem, como para dizer uma coisa dura, ou que fira, ou sente-se, ou fique quieto. Eu notei isso, eu ouvi as fitas depois disso, o profeta comentando sobre o irmão Neville. Mas acontece que eu consigo fazer isso, o profeta falou. Ele consegue fazer. O irmão não conseguia, mas ele consegue. Assim, eu quero que vocês se lembrem das minhas palavras. Vejam vocês. E tudo isto está sendo gravado. Vejam, tudo está gravado. E, por favor, que cada diácono permaneça em seu posto de dever. Lembre-se de que vocês estão sob a comissão de Deus para manterem esse posto sagrado. Estão vendo? Cada administrador, do mesmo modo, o pastor deve trazer. Não é posição do pastor ter que dizer isso. São os administradores, ou quero dizer, os diáconos, porque eles são a polícia da igreja. Isso é, se jovens casais chegam do lado de fora e buzinam, e vocês sabem como normalmente fazem, ou algo assim, em reuniões, ou saem lá, e a mãe manda a filha aqui, e ela vai embora com um moço renegado e anda por aí de carro, e a mãe pensa que ela está na igreja desse jeito, o diácono deve cuidar disso. Aí ele fala o que o diácono deve falar, né? Ou você entra e senta, ou vou colocá-la no meu carro e levar para sua casa, para sua mãe. Estão vendo? Vocês devem fazer isso. Lembre-se, o amor é corretivo. Veja sempre. O amor de Deus é corretivo. Ele nos corrige. Na boca de algum irmão. Com educação, com amor, com gentileza. Mas corrige a si mesmo. O genuíno amor é corretivo. Assim você tem de suportar a correção. É o que eu disse. Se é uma ovelha, as ovelhas foram tudo passando e tomando chicotada. E passava. Quando o pastor foi dar chicotada no lobo, ele avançou. Ele não é uma ovelha. Ele estava com a pele de ovelha, mas ele não é ovelha.
Então, se você toma uma chicotada da palavra de Deus, que não é minha, não é de ninguém, é da palavra, e você acha ruim, você avança na pessoa que está te corrigindo, você não é uma ovelha, não. E mães, saibam agora que há um lugar para seus bebês. Vocês, crianças, sabem que não devem ficar correndo pelo edifício, estão vendo? E vocês, adultos, sabem que não devem conversar e ficarem de conversa no auditório, estão vendo? Não façam isso, é errado, não é agradável a Deus. Então, irmãos, é sobre isso que eu queria falar hoje. Eu quero só finalizar, como o profeta finalizou ali também, para mostrar para os irmãos uma coisa. Em Provérbios 9, eu até li isso ontem, mas vamos ler de novo aqui. Abandona os tolos e vive... 9, 8 a 14. Não, é 8. Não reproves o escarnecedor para que ele não te odeie. Por isso é que eu estou falando isso daqui. Eu não estou falando para escarnecedor nem para lobo. Eu creio que não. Então vocês não vão me odiar por causa disso. Repreende o homem sábio e ele te amará. Dá instrução ao homem sábio e ele será mais sábio. Ensina o homem justo e ele aumentará o entendimento. É isso que eu queria trazer para os irmãos hoje. Deus abençoe a cada um. E de noite, de tarde, nós estaremos aqui de novo, se Deus quiser, né? Isso é para Deus, não é para mim. Vamos ficar em pé? Vamos fazer uma oração? Meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos por esse culto. Eu te pedi, meu Pai, que o Senhor pudesse falar o que fosse da tua perfeita vontade. E eu creio que o Senhor falou o que foi o que o Senhor queria falar. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor possa abençoar cada um aqui, todos eles, sem exceção. Que o Senhor possa guardar cada um de todo mal e que o Senhor possa abençoar o restante da igreja também. Que eles possam ser abençoados pelo Senhor e respeitadores do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Que o Senhor possa nos dar um bom dia, um bom almoço e um bom culto à tarde. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos, irmãos. Até de tarde. Tem um aviso que a irmã Maria, do irmão Valdinei, ela quer que seja feito um culto lá no sábado que vem por causa de um aniversário. E aí ela quer que... não é aniversário não, irmã? Tá. Não, então tá bom. Aí ela quer um culto lá e aí a igreja vai ser convidada. E acho que vai ser, assim, ir almoçar, né? E ficar até de tarde, é isso mesmo, né, irmão? Tá. Mas aí vai ser falar de noite, direito, tá? Deus abençoe a todos.